Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E pessoal, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Sobre o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes mandou prender acusados e condenados pelos atos do 8 de janeiro que deixaram o país. Segundo o site UOL, ao menos 9 pessoas deixaram o Brasil depois de quebrar a tornozeleira eletrônica. A Procuradoria-Geral da República pediu que eles fossem incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol no dia seguinte à publicação da reportagem. O PT chegou a mentir nas redes sociais sobre o resultado desse pedido. Disse o partido na rede social X que a Interpol procurava, abre aspas, 51 golpistas do 8 de janeiro. A verdade é que até o momento não houve nenhuma manifestação da Interpol sobre o caso. Fabi Barroso, quero ouvi-la, foi um pedido aí do PGR, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, para inclusão desses nomes na lista vermelha da Interpol. E aí saiu nesse final de semana esse pedido aí do ministro Alexandre de Moraes, pedido de prisão, são mais de 40 pedidos de prisão desses envolvidos pelos atos do 8 de janeiro. Perdemos a conexão com a Fabi aqui. Silvio Navarro, meu parceiro de estúdio, então vou passar a bola para você enquanto a gente consegue restabelecer aqui a conexão com os nossos parceiros de vídeo aqui. Quero ouvi-lo aí sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes desse final de semana. Silvio. Paula, começar pela postagem do PT, E isso sempre remete a uma capa, uma das belíssimas capas, talvez uma das mais bonitas que a Revista Oeste já publicou, Os Perdoados Não Perdoam, assinada por Augusto Nunes, e o Christian Costa também participou da reportagem. O PT, que usa esses termos, os golpistas procurados pela Interpol, devem ser todos presos. O PT é um partido formado por anistiados, pessoas que receberam a anistia depois do regime militar. Então é justamente o título dessa capa da revista Veja, Os Perdoados, da revista Oeste, Os Perdoados Não Perdoam. Esse é um ponto. O outro ponto, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Olha, o Brasil precisa, eu vou insistir, o Brasil precisa sair do 8 de janeiro. Essa data já rendeu, vamos chamar assim, As pessoas já estão cumprindo pena. Usar uma tornozeleira à espera do trânsito em julgado, por exemplo, já é cumprir pena. Nas suas cidades, a humilhação diária de ter de andar com uma tornozeleira, as restrições impostas pelo uso do equipamento, isso já é cumprir pena. E são pessoas que participaram de um tumulto e há sim punição, há sim penalidade para crime de depredação, e tanto faz se o patrimônio é público ou privado. Mas para por aí. O que aconteceu ali foram penas duríssimas, cujo tempo em regime fechado, na maioria das vezes, é superior a crimes hediondos, a crimes muito mais bárbaros. E essas pessoas, claro, muitas delas entraram em desespero. Ninguém aqui está defendendo quebrar tornozeleira eletrônica, fugir do país. Ninguém aqui defende nenhum tipo de irregularidade, nunca defendemos. E, inclusive, depois do 8 de janeiro, nós, em todos os comentários, porque tem muita gente maldosa por aí que recorta esses comentários, esses caçadores de fake news da esquerda, nós sempre condenamos a depredação, a invasão, sempre, sempre. Mas tem que parar por aí. É impossível continuar impondo penas absurdas de 17 anos, 15 anos para avós, para avós,
para pais, para mães. Tem gente que entrou em desespero, evidentemente, porque foi participar de uma manifestação que terminou de um jeito que ninguém gostaria. Houve uma turba de estúpidos que se misturou a ela e cometeu depredação. Uma tarde ruim em Brasília, mas que tem filhos em casa, que são cuidadores, tem pessoas que têm, sob sua guarda e responsabilidade, portadores de doenças. O Brasil precisa virar essa página do 8 de janeiro, o Congresso Nacional precisa avançar para uma anistia. E, aliás, a anistia é o melhor caminho para o Supremo Tribunal Federal sair dessa enrascada em que se meteu por causa do 8 de janeiro. Ô Ana, deixa eu voltar para você, se quiser concluir seu raciocínio em relação à pauta anterior ao assunto que comentamos aí desse crédito anunciado pela Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, e aí se você quiser já emendar aí com essa decisão do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que desde a última sexta-feira então expediu, foram 47 novos mandados de prisão contra 40 condenados e 7 investigados aí pelo 8 de janeiro. Paula, para finalizar, a pauta da Dilma é a pauta do PT, né? São os parasitas que vão sugar absolutamente tudo. E eu estava falando da minha pergunta para o deputado Zucco, exatamente para fiscalização até da sociedade civil, diante da reconstrução no Rio Grande do Sul e da burocracia estatal que vai entrar para atrapalhar a vida do gaúcho. Não se enganem, não tenham a menor sombra de dúvida de que a burocracia, a mão estatal, que tudo atrapalha, vai tentar atrapalhar. Então, os gaúchos e os brasileiros, nós teremos que ficar, né, com o alerta ligado o tempo todo nos próximos anos. A reconstrução aqui da região de Nova Orleans, do Katrina, demorou 10 anos toda para ser reconstruída, 125 bilhões de dólares, muito do capital privado também investido. O Rio Grande do Sul, nós teremos que observar, né, e daí defender tanto a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão nas redes sociais, porque é exatamente por ali que nós vamos checar o que está acontecendo. Isso é o que eu finalizaria, né? Que eu ia finalizar do meu outro comentário. Agora, sobre o Moraes mandar prender os acusados do 8 de janeiro que deixaram o Brasil, mostra, na verdade, e aqui faço coro com as palavras do Silvio Navarro, de que sempre defendemos a ordem, a justiça, o império das leis para os arruaceiros, os baderneiros, os que quebraram patrimônio público naquele 8 de janeiro. Só que tem muito preso político, né? A Câmara discutindo o dia do preso político, 9 de janeiro será o dia do preso político, porque temos presos políticos, senhoras de professoras aposentadas de 71 anos, condenadas a 14, 15 anos de prisão, por estar escondida dentro desses prédios da arruaça que estava, a baderna que estava acontecendo lá fora. Então, o que mostra essa fuga em massa dos acusados do 8 de janeiro é o total descrédito na nossa justiça. Isso é muito grave, Paula, isso é muito triste, porque quando a primeira instância erra, você pode recorrer à segunda instância e mesmo num segundo possível erro, ou que você discorde de alguma decisão de algum juiz, você ainda tem a Suprema Corte para pedir para que como revisora de todos os inquéritos, de todos os processos e condenações. Mas no Brasil essa pirâmide está totalmente invertida de cabeça para baixo e a nossa justiça está de cabeça para baixo. O que esses presos, o que esses acusados do 8 de janeiro estão fazendo no Supremo Tribunal Federal? Eles sabem muito bem que uma condenação de 14, 15 anos não tem a quem recorrer. Então é uma tristeza ver isso, que as pessoas estão fugindo do Brasil porque não confiam na nossa justiça e naqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição, do progresso, ordem e progresso na nossa bandeira e principalmente da ordem constitucional e jurídica. É uma notícia triste, Paula, muito triste. Bom, a gente faz agora mais uma rápida pausa e volta já já para o podcast Dois Pontos do Estadão. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, criticou o inquérito das fake news conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. O inquérito começou mal. Começou mal por quê?
porque foi instaurado pela própria vítima, o Supremo. E aí nós sabemos que inquérito é instaurado por provocação da polícia ou provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público. O ministro também se posicionou mais uma vez contra a ideia de regulamentação das redes sociais e da possibilidade de se banir uma pessoa das plataformas. Inimaginável você proibir alguém de atuar em rede social. É uma realidade que nós precisamos conviver com ela. Agora, evidentemente, se alguém é alcançado, considerada a liberdade de inserir matérias, aí se tem na própria Constituição Federal a possibilidade de ser acionado o agente, o autor da prática criminosa, para responder pelo crime de calúnia, pelo crime de difamação, pelo crime de injúria. E responder também, considerado uma das partes mais sensíveis do corpo humano, que é o bolso, mediante a indenização. Mentira, ela deve ser combatida com a verdade. Jamais com atos extremos como esse, de tirar-se alguém, né, do acesso à internet, do acesso à rede social. Fabi, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, então Marco Aurélio Mello, concedeu essa entrevista aí ao podcast do Estadão, deu duas declarações aqui que nós selecionamos, uma delas sobre o inquérito das fake news, já falamos muito aí sobre as ilegalidades, arbitrariedades aí desse inquérito, e depois falou sobre a questão da regulamentação das redes sociais. Parece que hoje o óbvio precisa ser dito, né, Fabi, mas algo também que nós falamos tanto aqui no programa. Já existe lei, já existe a Constituição, e que pode punir, né, por crimes de calúnia, injúria e difamação na internet. Ele chama atenção muito para isso, né, e usa até uma expressão: inimaginável banir pessoas das redes sociais, nós precisamos conviver com ela. É bem interessante esse ponto trazido aí pelo ministro Marco Aurélio, porque ele coloca algo que os acadêmicos jurídicos andam discutindo, né, que é justamente esse ponto aí de a morte, entre aspas, de rede social, ela precede a morte civil. Então, está tão junto, tão misturado esses dois tipos de vida, né, hoje realmente nós vivemos através das redes sociais, que essas punições tirânicas dadas, né, por essas pessoas que têm esse alinhamento, não obedecendo já leis criadas. Então, o ministro chama atenção para o que já existe, que seria a proporcionalidade, né? Então, a gente está vendo, já começou errado nos inquéritos das fake news, vai fazer 4 anos, 2019 para 4 anos, que nós temos esses inquéritos e uma série de ilegalidades. Inclusive, na pauta anterior aqui, que a gente abordou a questão do Gonê lá, que pediu ao ministro Alexandre de Moraes, ele determinou, então, a inclusão de nomes, né, na Interpol. Olha só, gente, como eu acabo vendo os processos e tento pegar as ilegalidades, porque ilegalidade torna nulo os processos, é preciso apontar isso aqui. No dia 14 da semana passada, a UOL, então, fez uma denúncia, né, essa coisa denuncismo aí, dizendo que vários presos do 8 de janeiro teriam rompido as suas tornozeleiras eletrônicas e teriam fugido para países como Paraguai, Uruguai e Argentina. O que aconteceu? O Gonê, ao invés dele oficiar as varas judiciais que estão responsáveis pela execução dessas penas, né, e pela manutenção dessas tornozeleiras eletrônicas, ele primeiro oficiou o ministro Alexandre de Moraes. E aí depois, acho que na sequência, ele percebeu o erro e também oficiou. Só que sem esperar a resposta dessas varas, o ministro Alexandre de Moraes, então, despachou em relação à inclusão dessas pessoas na Interpol. E aí, de 216 pessoas que já têm condenação e estão com tornozeleira aguardando aí, né, os outros trâmites, são 5. Gayer, temos o senador Cleitinho. Então, assim, hoje a direita se estabeleceu como oposição forte do governo Lula, só que poderia ser muito mais forte, né? Se houvesse deputado ou senador que honrasse com as palavras, né? Num momento de decisão, por exemplo, na sabatina do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal,
Se ali realmente a oposição pegasse firme, fizesse o que estavam falando, né, não fossem bajular, apenas bajular lá e votar a favor, o Flávio Dino não seria um ministro do Supremo. Ele não ia conseguir votos. Mas só que no dia tivemos lá a proeza do senador o senador Sérgio Moro, né? Deu um branco aqui, eu inverti o senador Marcos Duval com o senador Sérgio Moro, que foi até dar tapinha nas costas do Flávio Dino. Então, assim, se realmente tivéssemos uma oposição muito mais forte do que essa que estabeleceu aqui no Brasil, realmente, diante de tantas cagadas que o governo vem fazendo nos últimos tempos, né, já teríamos até mesmo um impeachment ali, levando em conta, geralmente, né, que ali quem não faz absolutamente nada, né, por mais que levem denúncias e mais denúncias, são os presidentes deles, tanto da Câmara quanto do Senado, né, o Rodrigo Pacheco, principalmente, não faz nada, não ajuda em nada, ele não se impõe como presidente do Senado, mas enfim, se tivéssemos uma oposição, juntasse mais 30, 40 desses mesmo aí, ó, como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, né, até mesmo ali o desembargador Sebastião Coelho está demonstrando sendo uma oposição, uma das mais fortes aqui contra o governo, contra, né, o STF. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal.